orientação número 2 da família. Então você deve estar aproveitando muito bem essas orientações para que o seu lar possa ser mais feliz, tá? Então conta-se que um pai desejava reconciliar-se com seu filho na cidade de Madrid, uma grande cidade. E tinha saído uma discussão e depois o filho saiu de casa e não deixou notícias. Então ele resolveu, já arrependido, oferecendo perdão, anunciou em um jornal muito popular, dizendo: Paco, o nome dele, o nome do filho, Paco, se você me perdoa, peço que me encontre na praça em frente à estação, amanhã ao meio-dia, seu pai. No outro dia, horário estabelecidos, haviam 800 rapazes chamados Paco. Todos eles tentando reatar relacionamentos quebrados com seus pais. Muitos de nós vivemos mágoas profundas, nos aprisionamos e parece que não tem solução. Precisamos de liberdade, mas onde encontrá-la? Quando fica essa discussão sem o perdão, nós ficamos aprisionados. A mente fica aprisionada, nós sofremos. Precisamos nos libertar, tirar esse peso de nós. 1 Pedro 4:8 diz assim: o caminho para você aliviar esse peso. Tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados, de erros, de coisas que surgiram em discussões. O amor cobre tudo isso. Nós vemos Mateus 18, 24 a 31. Aqui ele fala o que é perdão. Jesus conta uma parábola e fala o que é o perdão. E diz que um credor perdoou o devedor. Esse devedor estava devendo cerca de 10 milhões de reais para o credor. E não tinha como pagar. E ele cobrava e nada, e ficava com a mente perturbada, e implorou para o credor: me perdoa, me perdoa. É que eu não tenho como pagar. E o credor ficou com compaixão e perdoou. Falou: então vai, está perdoado, você não deve mais nada. E ele ficou tudo feliz, aliviado. E aí ele encontrou, esse que era ex-devedor, encontrou uma outra pessoa que devia para ele, mas devia 200 reais. Ele devia 10 milhões para o credor, foi perdoado. E ele encontrou alguém que estava devendo 200 reais para ele. E brigou com ele, sufocou ele, e bateu nele, e chamou os guardas e falou assim: prenda essa pessoa aqui, porque ele me deve 200 reais e não quer me pagar. E aí o credor, ele passou a ser credor agora. E o devedor, que devia 200 reais, implorava: Senhor, me perdoe, dá um tempo que eu pago, eu não vou deixar de pagar você, me perdoe e tal. Ele: não, senhor, você deve e eu não vou te perdoar. Alguém falou para aquele credor dos 10 milhões. Falou: aquele que você perdoou, mandou prender um outro servo dele lá que devia 200 reais. Ele falou: chama ele aqui. Chamou ele e falou: servo malvado, não devias tu perdoar e compadecer-se do seu servo que devia tão pouco para você? Eu te perdoei 10 milhões de reais. E você não pôde perdoar aquele que implorou para você também? Então o credor dos 10 milhões anulou o perdão.
Ele falou, agora você vai para a cadeia. Enquanto você não me pagar, aquilo que eu tinha perdoado, agora não vale mais. Agora você vai ter que me pagar. Vai para a cadeia até você me pagar. Ou seja, prisão perpétua, né? Assim vai ser com aqueles que não perdoam. Porque muitos que querem o perdão de Deus, não perdoam as outras pessoas também. E a oração do Pai Nosso, como que é? Perdoa os meus erros, assim como perdoa os erros das outras pessoas. Então diz assim, deixar de focalizar no que os outros nos fizeram. Não fique se considerando como vítima. Mas eu estou certo, o outro está errado. Para com isso. Olhe para aquilo que Deus fez por você. Deus fez muito mais de bondade do que o outro fez de ruindade para você. O maior prejuízo é viver mal com você mesmo e com seus sentimentos. O peso da culpa, o peso de não ter amizade e o peso de saber que Deus não está contente com você mantendo raiva. Não interessa se você está certo ou está errado. O errado tem que pedir perdão também. O certo tem que ir lá pedir perdão. Isso Jesus falou. Não é só o errado que pede perdão. O certo também. O perdão exige um preço. Optar por não vingar. Não quer dizer que você vai esquecer. Você às vezes não vai esquecer. Mas você se recusa a odiar. Você procura que Deus te ajude a abandonar a própria raiva. Abandonar não significa que você esqueceu, mas isso vai te libertar e você vai ser curado. Não perdoar é manter o papel de vítima. Ai, coitado de mim, eu tenho razão. Ai, para com isso. É viver o tempo todo com raiva e mágoa e rancor. Se você é a parte inocente, use esse momento para você perdoar. Jesus falou, é feliz aquele que perdoa. Sua família e Deus, como era a terra quando saiu das mãos de Deus? Muito boa. Como ela ficou depois do pecado? Com dor, com terra maldita, fadiga, espinhos, ódio, rancor, assassinato, ladrão. Quem fez não foi Deus, foi Satanás que plantou essa semente aí. Você não vai querer ficar alimentando na sua consciência essa semente de Satanás? Que outras consequências o pecado trouxe? A morte. O primeiro pecado consistiu na desobediência a Deus. E se você não quer perdoar quem te ofendeu, você está desobedecendo a Deus, porque é um mandamento que Ele dá para você perdoar. O distanciamento do casal de Adão e Eva levou ao erro. O casal não pode se separar, ficar um longe do outro, ficar com raiva, ficar sem conversar, ficar sem perdoar. O casal não pode fazer isso, porque Satanás entra no meio. Quanto mais próximo um do outro, melhor o casal saberá lidar com as dificuldades. Porque as dificuldades vão vir. Não existe, é só em filme e novela que o casal dá tudo certo. Os casais têm desentendimentos mesmo, é normal. Tem que aprender a conversar, perdoar. O que era preciso para Jesus corrigir o pecado de Adão e Eva? Não ficar acusando eles. Simplesmente dar o seu sangue, a sua morte, a sua vida. Dê a sua vida como Jesus deu. Dê o seu perdão. O que podemos fazer pelos outros? Não julgueis, não condeneis,
perdoai. Isso está em Lucas 6,37. Uma vez perdoado, como deve ser a nossa vida? Segundo Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, ou seja, se você perdoou, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Tudo se tornou novo. Se você está em Cristo, você recebeu o perdão. Se você recebeu o perdão, você oferece o perdão. Então tudo é novo. Deixa o passado no passado. Decisão da família. Quero viver a liberdade do perdão de Cristo em minha vida. Parabéns! Desejo oferecer esse perdão à minha família. Parabéns! E a alguém que me machucou. Ele que deveria vir pedir. Mas Jesus fala para mim, eu ir lá. E pedir perdão para ele. Se ele aceitar, tudo bem. Se não aceitar, é problema dele. Pede o perdão. Tira esse fardo de você. Quero receber o perdão de Jesus em minha vida. Você vai receber, se você perdoar o outro também.